bem, pessoal? Essa daqui é a terceira aula de um total de 6 de literatura desse bimestre. A gente continua falando sobre o movimento moderno brasileiro. Nas últimas 2 aulas a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e estudamos os manifestos do Oswald de Andrade. Na aula de hoje a gente vai falar daquele que é possivelmente o mais importante do autor do modernismo brasileiro, que é o Mário de Andrade, porque não só é um grande autor do modernismo brasileiro, mas é um grande pensador da cultura nacional, um grande estudioso da cultura nacional. O Mário, além de escrever poesia, romance, também era um pesquisador de tradições brasileiras. Ele, inclusive, viajou o Brasil pesquisando danças indígenas, costumes, festas populares. É um dos caras que mais pensou o Brasil. A gente vai ver isso na aula de hoje, quando a gente for tratar um pouquinho da poesia dele e um pouquinho daquele que é o livro mais famoso e mais importante dele, que é uma obra chamada Macunaíma. Daqui a pouco a gente fala dela. Vamos voltar um pouquinho no tempo para começar a falar da poesia do Mário de Andrade. Ele era um dos participantes lá do movimento de 22, da Semana de Arte Moderna, e em 22 ele vai publicar um livro de poema chamado Pauliceia Desvairada. O Mário era um cara apaixonado pela cidade de São Paulo, inclusive pelos conflitos dela, né? A cidade que estava crescendo, então estava ficando cada vez mais maluca, cada vez mais moderna, e o Mário vai falar muito dessa cidade no Pauliceia Desvairada. É interessante para a gente começar lendo o prefácio desse livro, porque lá a gente vai entender um pouco a cabeça do Mário de Andrade. Dá uma olhada no texto do prefácio do Pauliceia Desvairada. Esse aqui é o início do texto. Ele diz assim: Leitor, está afundado o desvairismo. Esse prefácio, apesar de interessante, inútil. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma vez só das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar a orientação moderna que ainda não compreende bem. Não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Vocês puderam perceber nesse prefácio essa coisa da dualidade entre o antigo e o novo. O Mário diz, eu sou um passadista, eu sou um cara que ainda está preso às realidades anteriores, às culturas anteriores. Porque ninguém vai se libertar delas de uma hora para outra. Isso é fato, nenhum autor pode simplesmente abandonar as influências que ele teve a vida toda. E aí vocês puderam perceber também um problema em ser chamado de futurista. O movimento futurista faz muito parte do movimento moderno brasileiro, a gente vai ver isso em várias partes, mas os autores tinham muita cautela em ser chamados de futuristas, porque eles não queriam ficar marcados como se fossem de um movimento só. Tanto o Mário quanto o Oswald, eles tinham essa intenção de serem caras de muito maior qualidade, muito mais pluralidade do que simplesmente autores futuristas, como aconteceu em outros momentos da literatura brasileira, que os caras eram romantistas, ou eram realistas, ou eram parnasianos. Por isso essa recusa do Mário de ser chamado de futurista. Ele está fazendo referência aqui a um artigo que o Oswald escreveu, em que ele diz com todas as letras, o Mário de Andrade é um poeta futurista. E o Mário de Andrade não gostou nada, nem um pouquinho dessa ideia, por isso ele diz no prefácio que ele não é futurista. A gente vai ler agora um poema desse livro, Pauliceia Desvairada, chamado O Trovador. E esse poema é legal para dar uma ideia sobre o que o Mário pensa da vida, como é que ele se enxerga. Vamos olhar o poema. O Trovador, Mário de Andrade. Sentimentos em mim indo asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente do meu coração é alequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, glorum, som tupi tangendo um alaúde. Vocês puderam perceber nesse poema, de novo, a questão da duplicidade. O Mário de Andrade tanto fala em primavera, que é uma estação de florescimento, de renovação, quando ele fala em frio, que é uma estação de morte, de silenciamento. Quer dizer, ele é esses dois caras, o cara que floresce e o cara que fica em silêncio. Mas mais importante desse poema é o verso final, quando ele vai dizer som tupi tangendo um alaúde. O tupi é a referência indígena brasileira. E o alaúde é um instrumento de corda, é tipo uma harpa, um violão, uma coisa assim, que se toca na Europa. Então ele está dizendo que ele é um brasileiro, nativo daqui, e que está tocando um instrumento europeu. De novo, é aquela ideia lá do antropofagismo do Oswald de Andrade. A gente vai se apropriar do que não é nosso, a gente vai pegar o que não é nosso e vai aprender com isso. Então o Mário se coloca como esse tupi que está tocando um instrumento europeu. Não há nessa disputa ninguém que perca. Ou seja, ele vai ser tupi e ele vai tocar o alaúde, ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa marca de juntar o que é brasileiro com o que é externo
está muito presente no Macunaíma, que é o grande livro do Mário de Andrade. A gente vai ler uns pedaços dele aqui. E esse livro, além de ser uma grande festa de influências e experimentações com linguagem, também discute muito o que é ser brasileiro na figura do Macunaíma. Esse livro tem um subtítulo curioso, ele chama Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E quando a gente ouve falar que o Macunaíma não tem nenhum caráter, a gente logo pensa em mau caráter. Mas não é disso que o Mário está falando. Eu vou ler para vocês um trecho de uma explicação que ele dá para essa ideia de nenhum caráter, olha só. O que me interessou para o Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a identidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa que me parece certa. O brasileiro não tem caráter. E com a palavra caráter não determino apenas uma realidade moral, não. Em vez, entendo a entidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior, no sentimento, na língua, na história, na andadura, tanto no bem como no mal. O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria, nem consciência tradicional. Os franceses têm caráter, assim como os iorubás e os mexicanos, seja porque civilização própria, perigo iminente ou consciência de séculos tenham auxiliado. O certo é que esses têm caráter, o brasileiro não. Está que nem o rapaz de 20 anos. A gente mais ou menos pode perceber tendências gerais, mas ainda não é tempo de afirmar coisa nenhuma. Essa ideia de caráter de que o Mário está falando é como se a gente dissesse um sistema de valores, uma identidade própria. Então ele diz, o brasileiro não tem caráter. De novo, ele não está dizendo que o brasileiro é mau caráter, é um sujeito ruim. Ele está dizendo que o brasileiro não tem identidade, o brasileiro ainda não sabe quem ele é. Por isso que ele brinca no final, é igual um rapaz de 20 anos. A gente tem ideias do que ele possa ser, mas não há nenhum tipo de definição. O brasileiro ainda não sabe quem ele é. Na figura do Macunaíma, isso vai ficar muito claro, porque o Macunaíma não tem nenhum caráter, porque ele não tem nenhum sistema de regras. Para o Macunaíma não existe nem bem nem mal. O que é o Macunaíma, afinal de contas? De que esse livro fala? O Macunaíma é um personagem indígena que mora nos fundos da mata e que vive fazendo nada. Ele é preguiçoso, ele vive encostado, ele vive tentando se aproximar das mulheres, da tribo dele, até que ele se apaixona por uma delas, a Si, e a Si entrega para ele uma pedra preciosa chamada Muiraquitã. Só que o Macunaíma perde essa pedra e descobre depois que essa pedra foi roubada por um gigante comedor de gente chamado Gigante Payamã, que veio para São Paulo. O Macunaíma, então, junto com os dois irmãos dele, o Manap e o Jiguê, saem do Amazonas e vêm até São Paulo buscar a pedra preciosa, a Muiraquitã. E aqui eles descobrem que o gigante Payamã se tornou o imigrante italiano Venceslau Pietro Pietra, que continua gigante e que está disposto a devorar o Macunaíma. Essa história toda parece muito maluca porque ela é completamente maluca. O Macunaíma é um livro sem precedente na literatura brasileira. Ele é quase como se você estivesse lendo um sonho. Em cada momento o personagem está num lugar, tem diálogos absurdos acontecendo dentro dele, situações que você lê e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Ao mesmo tempo ele é um retrato da criação do povo brasileiro. O Macunaíma em alguns momentos é negro, em alguns momentos é indígena, em alguns momentos ele é branco, ele vai passear pelo Brasil todo, ele vai se envolver com todo tipo de manifestação cultural, ele vai se envolver com a cidade. O Macunaíma é esse caldeirão que é a sociedade brasileira. É isso que o Mário está contando ali. Como é que o Brasil foi feito, como é que ele vai ser feito a partir dessa mistura de coisas. Eu vou ler para vocês dois pedaços do Macunaíma. O primeiro conta quem é esse cara, quem é o Macunaíma. E depois a gente vai ver o que acontece quando ele chega na cidade. Vamos começar então pelo início do livro. Esse aqui então é o primeiro capítulo, que diz assim: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. De primeiro passou 6 anos não falando. Se o incitava a falar, exclamava, ah, preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba, esperando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinham, Manap, já velhinho, e Jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Vivia deitado, mas se punha olho em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos cuspia na cara. Porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, poraceu, toreu, bacororô, cocucuibe e todas essas danças religiosas da tribo.
Tem muita coisa para explorar nesse trecho do Macunaíma que eu li para vocês. A primeira coisa que eu quero mencionar tem a ver com a forma do texto. Vocês perceberam que o texto é bem estranho, ele é diferente do comum. Primeiro porque o Mário de Andrade vai usar amplamente de vocabulários relacionados com a cultura indígena. Vocês puderam perceber ali nomes de danças, nomes de plantas, nomes de moradias, nomes de alimentos, nomes sociais dados a ele ali, quando ele fala, por exemplo, da Cunhatã. A Cunhatã é a moça indígena jovem na história. Então, em termos de vocabulário, é um livro muito rico, que vai falar de tudo. Ao mesmo tempo, vocês podem perceber uma série de transgressões de língua. Primeiro que o Mário de Andrade, assim como o Oswald, escrevia como ele gostava. Estava nem aí para regras de gramática. Vocês percebem que ele escreve si, ao invés de se. Isso vai aparecer o livro todo. E também acontece muito de eles não usarem pontuação nas histórias. Quando o Mário vai elencar uma série de itens, por exemplo, naquele final, quando ele fala das festas e danças indígenas, nenhuma delas usa vírgula. Isso é uma característica lá do texto futurista, que achava que quando você abolia a pontuação, você dava mais velocidade para o texto, o que é verdade, né? A leitura dele fica mais fluida. Mas do ponto de vista da história, percebam como o Macunaíma é uma figura muito complicada, muito complexa. Primeiro, ele é essa criança que não quer falar porque está com preguiça. Passa o dia fazendo nada. E depois, o finalzinho do texto conta pra gente como é que ele entendia o mundo. De novo, essa ideia de não ter caráter. Era um cara que não entendia o que era certo ou o que era errado. Ele só entendia o que ele devia fazer e o que ele não devia fazer, pensando em benefícios, em respostas, em punições. Então notem como ele tenta se aproveitar das índias, né, das indígenas, das cunhatãs. Os homens, ele cospe na cara, porque ele não gosta deles, então ele não tem filtro nenhum. Mas ele respeita os indígenas mais velhos, porque ele sabe que essas pessoas têm algum tipo de poder sobre ele. Então, o Macunaíma vai encarnar uma figura muito importante dentro da literatura, que é o malandro. Essa ideia do malandro brasileiro é o cara que fica ali em cima da linha entre o certo e o errado. É o cara que vive transgredindo regra e dando um jeitinho de escapar delas, porque ele sabe com quem é que ele pode e com quem é que ele não pode mexer. Esse é o Macunaíma. É o cara que cospe na cara de algumas pessoas e respeita outras, porque ele sabe quem é que pode e quem é que não pode. Ao longo da história, o Macunaíma vai passar por um monte de situação estranha. Vai encontrar o Curupira, vai encontrar o Boitatá, vai encontrar uma personagem do outro livro, do Mário de Andrade, a Fräulein, do Amar Verbo Intransitivo. Vai vir para São Paulo, vai ser morto, vai ressuscitar, vai viajar ao Brasil. É uma loucura. Ler o Macunaíma é uma diversão, porque é um livro muito maluco, mas muito gostoso de ler. E aí, quando ele vem para São Paulo, eu queria ler um outro trecho, que é de inspiração futurista. Embora o Mário não gostasse de ser chamado de futurista, esse trecho claramente tem inspirações futuristas na maneira como ele vai contar o que é a cidade de São Paulo. Vamos olhar esse trecho. Macunaíma campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs tão brancas, tão alvinhas, tão... Macunaíma gemia. Roçava nas cunhãs murmurejando com doçura. Mani, mani, filhinhas da mandioca. Perdido de gosto e tanta formosura. Afinal escolheu 3. Brincou com elas na rede estranha plantada no chão, numa maloca mais alta que a Paranaguara. Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs, e a noite custou para ele 400 bagarotes. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. As cunhãs rindo tinham ensinado para ele que o sagui-açu não era sagui não, chamava elevador, e era uma máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords, Rupmobiles, Chevrolets, Dodges, Marmos, eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás, os curuatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói aprendendo calado, de vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel, escutando, assuntando, maquinando numa cisma assombrada. Tomou um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã famanado que os filhos da mandioca chamavam de máquina, mais cantadeira que a mãe d'água, em buras de Sarapantá. E aí, a parte futurista desse trecho é quando o Macunaíma entende, porque contam para ele, que aqueles sons que ele achava que eram de bicho, na verdade eram da máquina. Que a grande deusa da cidade, a grande deusa do progresso é a máquina. Então não é uma onça, é um carro. Então não é um sagui, é um avião. Então não é uma cobra, é um bonde. Reparem que esse trecho é futurista porque ele exalta a máquina como a grande deusa da cidade. E o Macunaíma diz, a deusa máquina fazia mais barulho que a mãe d'água.
que é uma entidade indígena. O mar, embora não gostasse de ser chamado de futurista, tem sim muito dedo de futurismo dentro do Macunaíma, nessa coisa da descrição acelerada das coisas e em momentos em que ele vai exaltar o progresso de São Paulo falando das máquinas que tomam a cidade. No texto de apoio que está aqui na página, eu convido vocês a lerem um pedaço que é completamente maluco, mas é muito legal de ler, em que o Macunaíma encontra o Venceslau Pietro Pietra e dá tudo errado. O Venceslau mata o Macunaíma, corta ele em vários pedaços, joga ele numa panela de polenta e o Macunaíma tem que ser salvo pelo irmão dele. É um pedaço completamente maluco e que tem um baita de um dedo do movimento surrealista ali dentro. Você parece que está num sonho mesmo, que às vezes é meio pesadelo, às vezes é meio sonho, as coisas são esquisitas, mas é muito legal de ler. Eu convido vocês para lerem esse pedaço, então que vocês vão gostar, ok? A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente termina a trinca de autores modernistas brasileiros falando do Manuel Bandeira, que é um poeta dos mais bonitos, das coisas mais lindas já escritas em língua portuguesa, vieram do Manuel Bandeira. A gente para por aqui e vai para a próxima aula. Até mais!